Boa tarde, meu povo! Começando o nosso Povo na TV, meio-dia em ponto, já sabe, depois do Comando Policial com Wesley Costa, o seu encontro é comigo, aqui na TV Norte Pará, canal 5.1, para você que não tá no Pará, lembrando, né? O nosso canal no YouTube tá lá, com audiência mil, e obrigado desde já pela sua companhia, todos os dias aqui no Povo na TV. E olha, gente, você vai acompanhar nesta segunda-feira, gente, que um carro subiu na calçada e matou uma criança no bairro São Sebastião, foi em Abaetetuba. Os detalhes desse caso você acompanha junto comigo. E teve um outro acidente também com morte, infelizmente. Esse foi em Ananindeua. Uma professora de 25 anos morreu num acidente de moto na rotatória do Conjunto Guajará. Ela estava de carona numa moto que colidiu com a lateral de um ônibus no local. Infelizmente, acidentes graves no final de semana. Pelo menos 25 municípios do Pará, gente, foram afetados por alagamentos depois das fortes chuvas que atingiram as cidades nos últimos dias. Famílias ficaram desabrigadas, com prejuízos materiais em muitas regiões do estado. E os católicos participam do mutirão de confissões em preparação à Semana Santa. Paróquias na capital têm horários especiais para receber os fiéis. E tem também o futebol, gente. O Leão goleou o Bahia no Mangueirão. Passeio total aí, ó, 4-1, diante do tricolor que vinha invicto, hein, na competição. Os detalhes você acompanha daqui a pouco com a nossa Jordana Crampanze, já tá por ali, já tá se arrumando e vai bater esse super papo com a gente aqui no Povo na TV. Então fica ligado, comenta os assuntos de hoje, participa com denúncia pelo 991101010, é o nosso WhatsApp aqui do Povo na TV. E por esse WhatsApp, gente, os moradores da Pedreira chamaram o Povo na TV e nós fomos até a comunidade conferir uma denúncia de falta de iluminação pública. Esse trecho da Visconde entre a Curuzu e o Chaco tá desse jeito. A população diz que há 3 meses a comunidade vive na escuridão, somente a luz das casas que vem clareando a via. E aí, com esse escuro, tem o perigo de assaltos, principalmente à noite. Algumas pessoas, inclusive, já foram vítimas da bandidagem, que aproveita nessa escuridão para atacar. Os moradores já cobraram uma ação emergencial do poder público, mas até agora nenhuma providência foi tomada. Essa bronca da comunidade você acompanha junto comigo aqui no programa de hoje. Olha, nesta segunda a gente começou aquele prazo que muita gente não gosta, mas tem que entregar, né? Declaração de imposto de renda, acertar as contas com a Receita Federal. Cerca de 1 milhão de pessoas devem fazer a declaração deste ano, exercício do ano passado. E hoje aqui no Povo na TV, vamos receber uma especialista, uma contadora, que vai dar dicas e também tirar suas dúvidas sobre esse assunto. E reforçando então o nosso contato do WhatsApp para você participar com perguntas, 991101010 é o zap aqui do Povo na TV. Já vai mandando a sua pergunta, tem alguma dúvida sobre essa declaração desse ano, o que não pode esquecer, o que mudou em relação ao ano passado, já vai participando. E na tela tem um QR Code aí para facilitar bastante a interação, já aponta o celular para esse código e já vai para o nosso WhatsApp. Participe e já aproveita e deixa salvo lá o nosso contato da TV Norte Pará no seu telefone. Tá aí, participa daqui a pouco, entrevista sobre a declaração do imposto de renda. Prazo começa nesta segunda-feira. E agora eu falei do leão da Receita, mas tem outro leão que está por cima, né, nessa segunda-feira. Então bora de esporte agora com Jordana Crampanze. Olha aí! Eu gosto assim no 12. Bom dia, Márcio. Bom dia pra todo mundo que tá em casa. Estamos em clima de carnaval. Eu tô assim, ainda estou brincando, né? Não tem uma briga assim? Né? Aquele bloco lá. Na pipoca, olha, a gente vê que o Márcio já foi muito pro carnaval. Nunca fui, rapaz. Pô. Mas eu não vou nessa coisa parada, nessa coisa de ficar. Vou ficar em casa, pô. Mas a gente gosta disso, né? É, assim mesmo. Não, tem um primo meu que vai todo ano. Ele falou o seguinte, não, mas como tu vê? Não, tu já tem que estar, porque eles vão te empurrando. Não. Mas enfim, quem fez isso lá foi o Remo ontem, né? Exatamente, carnaval em Salvador, mas quem foi malinho e fez a festa foi o Clube do Remo. O Clube do Remo venceu a primeira no Brasileirão em cima do Bahia ontem no Mangueirão. E que goleada, viu? Era pra vencer com estilo, era pra vencer com classe, fazendo uma goleada no Mangueirão. Esse susto, né? O Bahia abriu o placar. Abriu o placar com o Everaldo. Cara, para aí, rapidinho nesses melhores momentos. Segura. Tomar um gol do Everaldo, e eu falo, que isso, por experiência. Ok.
O Everaldo não é dos seus jogadores preferidos, não? Eu vou lembrar de uma coisa que torcedores paraenses têm na memória com certeza. Em 2015, o Everaldo foi contratado pelo Paysandu. Lembro. Com status de goleador de Série A. E aí? Passou a série bem inteira no banco. Aí ele foi acionado no último jogo, que era o jogo do acesso do Paysandu na Curuzu. Ele entrou e fez um gol contra. Então o Everaldo é difícil, viu? Mas foi ele que abriu o placar no Mangueirão, conhecendo muito bem o futebol paraense. Aí, ó. Rapaz. Acontece, Jordana. Acontece. E a gente está acompanhando os melhores momentos dessa partidaça. Na hora do gol do Bahia, todo mundo ficou com o coração na mão, falou, Remo, pelo amor de Deus, não me apronta. Mas a gente está vendo que o Leão conseguiu empatar a partida com o Vitor Bueno, que inclusive ontem saiu de Toni Kroos, meus amigos. O que o Vitor Bueno jogou não está escrito. No segundo tempo, Márcio, vou puxar a sardinha para o NC Esportes. Torcedor que assiste a gente já sabia porque a gente falava. Remo vai encaixar quando vier jogadores peneirados das divisões inferiores, porque muito jogador conhecido no cenário do futebol nacional talvez não dê tanta raça dentro de campo, não corra tanto. Quem fez 2? Taliari, que veio do Juventude. Entrou, conseguiu fazer 2 gols importantíssimos e o clube do Remo fechou o caixão do Bahia com o Jajá no final do jogo. Não teve nada para o Bahia, o Leão estava malino, acabou com a invencibilidade do time de Salvador. Um beijo, um abraço, o clube do Remo conquista sua primeira vitória e sai da lanterna da competição. Uma forra, né? Uma forra. Eu acho que foi a vitória mais expressiva do Remo esse ano, né? Com todo respeito aos adversários no Parazão, que o Remo venceu, essa foi a vitória mais importante até agora da temporada. Com certeza. E contra um Bahia que tem investimento altíssimo, né? Não, e que estava muito bem, né? Na rodada, o São Paulo perdeu para o Palmeiras, então o São Paulo foi para a 2ª colocação. O Fluminense venceu o Atlético, então foi para o 3º lugar. Muito torcedor pensou, pronto, com essa vitória do Fluminense, o Bahia vai chegar com tudo, aqui. Né? E Jordana, o Rogério Ceni que ficou chateadinho na coletiva foi. O Rogério Ceni, inclusive, quando eu vi essa chateação dele, eu me lembrei, não sei se você vai lembrar, você é mais nova, né? Em 2005, o Rogério Ceni era goleiro do São Paulo, tomou de 5 do Paysandu na Série A. Robigol fez 3 gols, só isso, né? Contra o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni vem pra cá sempre, ele tá né? acostumado a pegar peia aqui, né? Exatamente. Tá acostumado, no Mangueirão. Eu sinto muito pra ele. Ele conheceu a famosa expressão paraense do eu choro. O problema é dele. Exatamente. E aí o Clube do Remo consegue, claro, que todos os detalhes dessa partida, as entrevistas exclusivas com o Iago Pikachu depois do jogo. Você vai curtir com a gente. Nossa equipe tá lá no Ver o Peso, comemorando e celebrando. Fazendo aquela resenha, né? Aquela resenha bacana. Com certeza. Então a gente vai acompanhar tudo isso no NC Esportes. Mas vamos falar também do Papão da Curuzu. Sim. O maior vencedor da Copa Verde se prepara para estrear na competição amanhã. Ô, Papão! Papão que tá fazendo uma excelente temporada. E a gente separou uma matéria muito legal com uma figuraça do Paysandu. Um carinha de 20 anos chamado Matheus Capixaba. Ele deu uma entrevista coletiva e sempre na resenha, na brincadeira, ele que entrou no jogo contra a Portuguesa no lugar do Caio Melo e foi um dos destaques dessa partida. E a gente vai conferir toda essa brincadeira, essa resenha de um dos destaques do time. Beleza, é Copa Verde e Copa Norte, né? Chegando. Copa aí. Norte, Copa Verde, mudou tudo, mas o importante é que o Papão é o Papão na competição. E o Remo também vai ter sequência de Copa Verde agora, né? Exatamente. Também com o Paysandu, né? Vai pegar o Porto Velho no Baenão no domingo, depois tem o Monte Roraima. O Paysandu pega o Gás lá em Castanhal. Castanhal. Amanhã é o jogo, né? Lembrando que a Curuzu vai passar por uma reforma no gramado, visando a Série C, o que é muito importante, porque diferente do Remo, o Paysandu manda os jogos na Curuzu. Sim. É onde o Paysandu gosta de fazer os seus jogos, né? é dentro da sua casa. Então vai preparar a casa para a Série C. O Souza é um estádio que também está em reforma, então não entrou na rota do Paysandu, não pode ser utilizado. E o modelão prontíssimo, um gramado muito bonito, reinaugurado. O Paysandu foi lá e disse, não, bora jogar lá em Castanhal. Bacana, legal. Agora vai caravana, amor, 3 horas da tarde para Castanhal amanhã. Partiu Castanhal amanhã, galera do Paysandu. E Jordana, vamos falar de corrida agora.
Opa! É isso? Bora lá falar de corrida? É, tem a 12ª corrida da mulher, né, nesse final de semana. Isso, e com transmissão aqui da TV Norte, SBT Pará, no domingo. E muita gente fez um treino, viu, Jordana? Para se preparar. Acho até que você poderia participar desse treino, porque eu tô sabendo que você vai participar dessa prova. Bora ver como é que foi então esse grande treino. A nossa Lidiane Albim foi lá conversar com a galera e também ela aceitou um desafio. Qual será? Ô, Lid, coragem! Bora ver então na reportagem aí. Pensa numa mulher multiatleta. Desde os 2 anos de idade, a Cileia já praticou natação, ginástica rítmica, vôlei, muay thai e tantos outros esportes. Aí ela achou que correr seria fichinha. Mas quando partiu para os primeiros 2 quilômetros da vida, a realidade não deu trégua. A corrida, ela te tira da zona de conforto, do normal. Ela é diferente de um alongamento, vamos dizer. Então você precisa de um preparo mental e o físico ele vem com o tempo. A Sônia também pensou que a corrida seria moleza porque tinha preparo físico para isso. Bem puxado, viu? Para mulher, né, que faz muitas funções, muitas atividades, dona de casa, mãe. Então, assim, foi bem puxado. Eu pensei que eu não ia conseguir. Foram de 2 a 5 quilômetros bem desafiadores. Mas a gente dá conta, né? A gente vai lá, a mulher, ela sempre se desafia a fazer algo a mais, mas a gente dá conta. Correr pode parecer difícil no início até para quem tem preparo. Mas quando o atleta pega o ritmo, a saúde física e mental dá aquela disparada. Para algumas pessoas, como a Rafaele, a corrida também pode ser uma jornada de autoconhecimento. A gente quer sempre estar dando o melhor da gente e a corrida, ela é vida, né? Ela é aquilo que pra mim me motiva todos os dias, então faça sol, faça chuva, tá um pouquinho gripada, não tá, mas vai mesmo assim. O que não pode é deixar o corpo parar e padecer. A Raíssa tá até sem espaço em casa para guardar tantas vitórias em apenas 3 anos de corrida. O meu quarto, ele já tá com pouco espaço para colocar a medalha. Eu acho que já foram umas 25 corridas aí no mínimo, que eu já participei, que eu já vivenciei. O que elas têm em comum, além da superação, é o desejo de participar de mais uma competição de corrida de rua. O próximo evento é daqui a 1 semana e elas estão num ritmo frenético de treino para chegar lá, com direito à provocação para quem finge que tem condicionamento físico. Olha, enquanto o pessoal estava correndo aqui, eles perguntaram se a repórter não ia correr junto. E eu, como não sou de levar desaforo para casa, aceitei esse desafio. Bora ver. A 12ª corrida da mulher vai ocorrer no dia 29 de março, com transmissão ao vivo pela TV Norte SBT Pará. Eu só não sei se até lá eu vou ter fôlego para fazer qualquer outra matéria, porque só de fazer essa passagem eu já tô morrendo. Eu sei, o desafio foi um fiasco. Mas aí eu lembro que a Cileia, que a gente mostrou lá no início, também teve um começo parecido. Na primeira prova, largou na frente e chegou a perder de vista. Mas com muito treino, ela agora se sente pronta para brilhar. A expectativa para essa corrida da mulher, nós já estamos preparadas, nós fazemos todo o treino, né? 4 vezes na semana, a gente está treinando, faz musculação, faz pilates, para o condicionamento ficar bem a favor. Você acha que o resultado agora vai ser diferente? Com certeza, a gente vai largar na frente, vai chegar na frente. Muito bem, tá aí. Ó, a Lid foi bem, rapaz. A Lid foi bem. Parabéns, galera. Conseguiu correr, falar numa boa. Incríveis. Que foi, Jordana? Sucesso. Que foi? Por que você tá se escondendo aí atrás? Não tem o mínimo de coisa. Se a Lid passa mal, tu imagina eu tenho o mínimo de mas coisa. peraí, calma aí. Em cara de 5 quilômetros. Cadê o sangue da família Cef, de Zezé do boxe aí nessas veias? O Zezé veio neste momento, veio palhaça. Vai correr sim. Gente, é muito legal, a gente sabe que a corrida de rua virou uma tendência no Brasil inteiro. Acho que é uma questão não só de saúde física, mas de saúde mental também, falando sério agora. E a gente fica muito feliz que todas essas mulheres estejam incentivadas para participar de mais uma corrida tão importante que é celebrando o nosso dia. Então tá aí, a Lídia aceitou o desafio e a gente aqui também. Olha aí, ela tá morrendo. Morrendo. Mas foi bem, ela conseguiu falar numa boa, né? Eu não conseguiria. 5 quilômetros, não vai encarar de 5 quilômetros, 5 quilômetros. Não, eu vou, já prometi. É que tu vai caminhando no meio, mas
cara? Com certeza, eu vou caminhando, mas vai dar certo. Domingo, Fé em Deus. então, largada às 6 da manhã, lá em frente ao Shopping na Doca. Todo mundo participando dessa grande corrida, a 12ª edição da Corrida da Mulher, com transmissão aqui. Se você não for correr, nos assiste a gente. Com certeza. Valeu, Márcio, Giovana. é isso. Caramba. Eu acho que ela Vai, gosta. Eu tô esperando vocês 1h30 no NC Esporte. Já tá empolgado. Negócio de ex não dá, né? Não dá certo não. Valeu, Jordana, todo mundo acompanhando. 1h25 hoje, vou até esquecer, é mais cedo hoje, porque tem muita coisa para você acompanhar no NC Esportes. Agora eu tenho uma dica para você que gosta de internet com ultra velocidade, com preço muito bom. Acompanha aí. Vem comigo para dar uma espiadinha nessa super oferta de TIM Ultra Fibra. Por apenas R$ 109,99 ao mês no débito automático, você contrata 600 mega e aí já leva 100 de bônus. É isso mesmo, 700 mega com streaming incluído. E não é um streaming qualquer não, viu? É um streaming nacional com muito conteúdo original para você que gosta de maratonar e acompanhar programas ao vivo sem travar. Seja reality show, série, filme. Porque para assistir aos momentos mais comentados da TV e do streaming, você precisa de ultra velocidade e ultra estabilidade na tua internet. Então contrate agora mesmo TIM Ultra Fibra e aproveite 700 mega com streaming incluído por apenas R$ 109,99 ao mês. Não vai perder, hein? Acesse o QR Code na tua tela ou ligue 0800 880 4141. Acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou vá até uma loja TIM mais perto de você. TIM, imagine as possibilidades. Falei pra você que a dica é boa. E olha, gente, vamos falar infelizmente sobre violência. 3 pessoas foram executadas a tiros em menos de 5 horas. Os casos foram na Grande Belém. Na Pedreira, 2 pessoas foram mortas com quase 70 tiros. Já em Coraci, um carro com 3 ocupantes foi crivado de bala, uma pessoa morreu. Lidiane Albim ao vivo vai trazer os detalhes sobre esse caso. Infelizmente, Lidiane, claramente execuções, né, pela forma como os casos aconteceram num curto espaço de tempo, né? Boa tarde pra você. Oi, Márcio, boa tarde também para você que está nos assistindo. Pois é, esse caso lá na Pedreira, como você falou, quase 60 tiros em 2 pessoas, é um negócio que nitidamente foi uma execução ali para que ninguém tivesse dúvidas que realmente essas pessoas eram vítimas ali, eram os alvos, na verdade. A gente está aqui com o nome deles, que foi o Frank Roberto Souza Palheta e o Cleiton Lucas Amorim de Souza. Segundo informações dos familiares, o Cleiton não tinha passagens pela polícia, então a família acredita que ele tenha morrido porque estava no local errado e na hora errada. Já o Frank, ele tinha diversas passagens pela polícia. A polícia acompanha as 2 mortes para identificar quem são os autores e a gente vai ficar também acompanhando. O outro caso aconteceu depois, lá no bairro do Paracuri, no distrito de Coraci. O Lenildo Nogueira Amador foi morto também, ele estava dentro do carro com mais 2 pessoas. O motorista também foi atingido, mas já recebeu alta e não corre risco de morte. E dentro do carro foram encontrados drogas e também armas. E aí a polícia também está investigando qual a participação dessas outras pessoas e quem são esses executores que praticaram esse crime. Márcio. Muito obrigado pelas informações. Você trouxe detalhes desses crimes, né? Infelizmente, crimes de execução, e a polícia segue investigando esses casos. Lembrando que quem tiver informação pode ligar para o Disque Denúncia, o número é o 181. Importante que a população colabore caso tenha qualquer informação que leve a envolvidos, seja a placa de veículos que foram usados no crime. É importante que haja uma investigação, porque são crimes, Lid, que causam temor na comunidade, né, onde eles acontecem. De repente chegam disparos feitos, né, pode atingir outras pessoas também quando esse tipo de execução acontece. Enfim, é um susto muito grande, mas a polícia está investigando, reforçando, hein? 181 é o Disque Denúncia. Obrigado, Lid, pelas informações. Vamos agora porque tem denúncia aqui no Povo na TV, com a sua participação aqui na tela. Olha só, boa tarde. A situação de um animal perto da UPA da Terra Firme, Nadilson, relatando a situação de animais abandonados
ali na região próximo à UPA da Terra Firme. Está aqui a denúncia, viu, Nadilson? Obrigado pela sua participação e fica aqui o recado às autoridades, né? Dá uma atenção aos animais que estão aí soltos pelas ruas. Obrigado pela participação. Vamos que tem mais. Vamos ver aqui. Olha aí o Jander mostrando carne assada de panela da mamãe. Ai, é mais gostoso ainda. Jander, obrigado pela sua participação. Pelo 991101010 é o zap aqui do Povo na TV. Lembrando, viu, daqui a pouco uma entrevista sobre o imposto de renda. O prazo para entregar a declaração já começou e você pode participar com perguntas. Vamos receber uma contadora aqui no estúdio para responder a sua dúvida. Então manda para o 991101010. É o zap aqui do Povo na TV. E eu conto agora, gente, que um homem morreu em um tiroteio dentro de um bar. Esse caso foi em Altamira. Uma mulher também ficou ferida. O crime aconteceu por volta de meia-noite na rua Duque de Caxias, no bairro São Domingos, em Altamira. Danilo Lima de Moraes, de 19 anos, foi morto por 2 homens que chegaram de moto usando capacetes e jaquetas escuras. Um deles teria descido da moto e efetuado diversos disparos contra o jovem, principalmente na região da cabeça. Em seguida, os 2 fugiram do local. Durante o ataque, uma mulher também foi atingida por um disparo na região do tórax e foi socorrida por populares. Após o crime, Danilo chegou a receber atendimento médico e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância, quando era levado para o hospital. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira. Perícias também foram solicitadas para identificar com mais precisão os autores do crime. Até agora, ninguém foi preso. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até agora nenhum suspeito foi localizado. O caso segue sendo investigado pelas autoridades. Este não é um caso isolado em Altamira. No início deste mês, outro homicídio também foi registrado. No bairro Mutirão, o Wellington Márcio Reis Parma, conhecido como Orelhinha, foi morto a tiros em plena via pública. É a violência que também, infelizmente, atinge o nosso interior do estado. Meio-dia 21, bora ver como é que está o trânsito agora, nesse início de tarde, para você que está circulando nas ruas. Olha só o nosso mosaico com muitas câmeras. Vamos aqui para a Cid Vasconcelos, a 216, aliás, Visconde de Souza Franco, né? É a DOCA. 216, tá aí para você a DOCA, no finalzinho ali próximo a Marechal Hermes. O trânsito você vê tranquilão nessa área da cidade. Voltando para o mosaico, bora ver outro ponto agora, para você com imagens ao vivo aqui na Avenida Nazaré, 157. Bora ver como é que tá a Nazaré, aqui próximo a Quintino. Em destaque a Quintino, tem guarda de trânsito, inclusive, nessa área, porque tem muita gente que, infelizmente, acaba fechando o cruzamento, né? E aí o guarda de trânsito da Segbel ali dando uma olhadinha, até ajudando a orientar, né, a tornar esse trânsito mais ágil nessa área, porque a gente sabe que aquele momento em que as aulas estão terminando, então tem muita movimentação nesta área aí do bairro de Nazaré. Bota pro mosaico mais uma câmera para você acompanhar junto comigo. Vamos aqui. José Malché, 168. Bora lá, José Malché com a 14 de março. Região também do bairro de Nazaré, com um trânsito movimentado na 14 de março, mas por enquanto não tem lentidão na câmera que você vê ao vivo. E daqui a pouco você vai ver, gente, que uma criança, infelizmente, morreu atropelada em Abaetetuba. Um caso que comoveu a cidade, foi no bairro São Sebastião. Você vai acompanhar a seguir os detalhes desse caso muito triste. E em Ananindeua, gente, uma professora morreu num grave acidente. Foi ontem à noite. Você vai acompanhar também mais um caso de violência no trânsito. Também em Ananindeua, olha essa história. Uma jovem foi atacada por um motociclista quando voltava da academia. Você vai entender esse caso que revoltou também. Inclusive a jovem gravou um vídeo revoltada com o que aconteceu. Ele passa a mão nas partes íntimas da jovem, que ficou extremamente revoltada. A gente vai trazer esse caso daqui a pouco para você. E aqui no Pará, pelo menos 23 municípios foram afetados por alagamentos depois de fortes chuvas. Inclusive, uma morte, infelizmente, foi registrada no município de Capitão Poço. Daqui a pouco eu volto com muito mais, meio-dia 23. Não sai daí, daqui a pouco tem mais Povo na TV. Hoje, 15 para as 2 da tarde. Esteve ontem à noite no apartamento dele. Por acaso eu não te contei? Já percebeu? Estamos brigando e dando gostinho ao José Armando. Última semana. Esmeralda. Você destruiu a minha vida uma vez e eu tive que me conformar. Agora conforme-se você. Já percebeu que eu não posso? Sacrifique-se. O Álvaro fez por mim o que você não fez. Hoje, 15 para as 2 da tarde. Esqueça-nos. Por favor, saia. Esmeralda.
Ei, condutor, fique atento às datas de licenciamento deste mês de março e evite transtornos e penalidades. As placas com finais 02, 12, 22 e 32 vencem no dia 27 de março. Para regularizar, emita o boleto no site do Detran Pará ou procure o posto de atendimento mais próximo de você. Fique atento aos prazos dos próximos meses e não deixe para a última hora. Mantenha seu veículo regularizado. Detran, Governo do Pará. Linha Patrícia Bravanel, seja a sua melhor versão. Não perca a semana Decora Mix no Formosa Mix, de 23 a 30 de março. Cortinas, tapetes, acessórios, almofadas e muito mais para deixar sua casa do seu jeito. Decora Mix no Formosa Mix. Compre também pelo site. Tá na hora da feira, Belém! E a Prefeitura está caprichando na revitalização das feiras e mercados. No Complexo da Pedreira e no Mercado do Guamá, tá tudo novinho e modernizado. Muito firme! O Mercado de São Brás dá orgulho de se ver. E por aqui pelo Veropa, a galera aprovou. Tá um luxo. Bom pra quem vende e pra quem compra. E vai ter muito mais, viu? É a Prefeitura trabalhando e a sua vida melhorando. Voltamos com o Povo na TV e a gente aciona o repórter Ronaldo Gillet, que traz informações ao vivo sobre um assalto a uma joalheria. Esse caso que você acompanhou aqui no Povo na TV. Ronaldo, tem informações sobre prisões sobre esse caso? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Márcio, e a todos que nos acompanham no Povo na TV. Tem sim, viu? A Polícia Civil, pouco menos de uma semana depois desse caso, conseguiu localizar duas mulheres acusadas de serem as receptadoras das joias ou fazer parte desse grupo criminoso. Afinal de contas, há aquela pessoa que aborda o joalheiro, que entra na joalheria e comete o crime. A gente vê nas imagens uma abordagem extremamente violenta desse cidadão, que já foi identificado como José Elias da Trindade Nunes Júnior. Ele tem 36 anos e está aí a polícia nesse momento no encalço dele para que a prisão dele seja feita. As duas mulheres que foram presas foram identificadas como Ellen Cristina de Oliveira e Eliane do Socorro Menezes Barás. Elas estariam em uma residência no bairro da Terra Firme quando a polícia as abordou. Entrou na casa e lá encontrou parte das joias roubadas. O total desse roubo à joalheria, segundo o primeiro levantamento feito pela polícia, é de cerca de 2 milhões de reais. As joias estariam avaliadas nesse valor, 2 milhões de reais. E agora há suspeita também, de acordo com a Polícia Civil, de que haja aí facções criminosas comandando esse assalto. Portanto, a polícia tenta desarticular nesse momento essa facção criminosa, esse grupo criminoso, e localizar principalmente o José Elias Trindade, que seria o autor direto desse crime. Há várias pessoas envolvidas aí de maneira indireta, mas a polícia pretende em breve fazer aí o cerco final e solucionar de uma vez esse crime às joalherias. Fica a dica sempre, né, Márcio? Quem tem uma joalheria, um espaço que guarda bens de alto valor, para manter sempre ali naquele espaço câmeras de segurança e, suspeitando em qualquer situação de que possa haver um assalto, imediatamente ligar para a polícia, entrar em contato. Ronaldo, a gente acompanha, inclusive as imagens mostram a quadrilha agindo, né, fazendo aquela famosa limpa, né, que a gente já sabe. E você pontuou muito bem a questão da importância da câmera de segurança. Pode não inibir,
mas ajuda a polícia a identificar os envolvidos, né? Inclusive, toda a ação é registrada, né? No momento que eles entram no prédio, né, vão caminhando em direção à joalheria, que fica inclusive bem no centro comercial de Belém. A gente vê após o roubo, né, tudo foi revirado, tudo foi levado. E o que chama a atenção é a suspeita da polícia de envolvimento de facções criminosas. E, infelizmente, é mais um crime que facções participam, né? A gente já sabe que o tráfico de drogas é uma ação criminosa onde as facções atuam, infelizmente, com muita força. Homicídios, execuções e agora também esse tipo de assalto, né, a estabelecimentos comerciais. Está aí o momento em que eles adentram no elevador e a polícia segue, né, nesse trabalho de ampliar a investigação e descobrir se há outros envolvidos ou não. Obrigado, Ronaldo, pela sua participação ao vivo aqui no Povo na TV. Olha só esse caso, gente, uma jovem de 26 anos foi atacada por um motociclista quando ela voltava da academia na região metropolitana. Olha só, as câmeras de segurança registraram, inclusive, o momento em que ela caminhava e o motociclista dá um tapa nas nádegas da vítima e depois vai embora. Essa importunação sexual, ela aconteceu na Alameda Belterra, no Pará, no último sábado à tarde. O agressor se aproveitou da pouca movimentação da rua para abusar da vítima, que está, gente, muito abalada. A Stephanie Silva ainda não conseguiu registrar o boletim de ocorrência porque a moto sequer tinha placa. E o homem estava usando uma touca para esconder o rosto, né? Uma ação totalmente covarde e até de alguma forma premeditada. Olha aí, o momento em que ele passa e comete esse ato criminoso. Inclusive a vítima, gente, ficou muito revoltada no momento que aconteceu. Logo depois ela gravou um vídeo contando o que aconteceu e a gente vai acompanhar agora. Eu tô com muita raiva, cara, eu te juro. Eu tava vindo da academia, aí eu entrei numa ruazinha, aí eu não sei se esse homem tava me vendo de longe, aí ele veio vindo, ele deu um tapão na minha bunda, assim, um tapão que tá vermelho, se vocês verem como tá chegando, tá vermelho. E, sabe aquele tapa que arde, assim, eu te juro, eu tô me sentindo nojo, não dá nem pra me denunciar ele, nem fazer nada, porque eu fui olhar lá, não tinha, eu olhei assim, eu fiquei sem reação. Porque não tinha placa de moto, não tinha a placa da moto. Aí, quando eu tava vindo na direção de casa, eu encontrei um amigo, um conhecido. Aí eu chamei ele, eu falei, vem cá, eu não aguentei. Eu comecei a chorar de ódio, porque a gente se sente nojenta, a gente se sente a mulher mais, sei lá, do mundo. Eu fui atrás, a gente foi até no Curuçambá, mas eu não achei nenhuma moto. Ele tava todo de roupa, e uma moto vermelha. Que ódio, gente, eu tô com muito ódio quando eu lembro de ódio. Foi um tapão mesmo. Não tinha ninguém na rua, que eu tava deserta, porque eu não veio pela principal. Tu não pode fazer nada, tipo, eu tô sentindo muita raiva. A gente se sente um lixo porque aconteceu. É mais uma situação lamentável que as mulheres são vítimas diariamente, né? Lembrando que esse ato é caracterizado pela legislação como crime de importunação sexual, que consiste em praticar atos libidinosos contra alguém sem o seu consentimento, que foi o caso aí muito claramente. A pena prevista para esse tipo de crime é de 5 anos de reclusão. Então, se alguém de repente tem alguma identificação, tá aí, ó. O motociclista que fez isso, sem importunação sexual, estava sem placa, sem identificação, mas quem tiver qualquer informação pode ligar até para o Disque Denúncia, o 181. A gente mostrou um caso semelhante lá na região do Tapanã, né? Novamente um caso dessas características em que há uma importunação sexual contra a mulher. E até é importante que quem tiver informação denuncie, porque certamente não é a primeira vez que ele pratica esse tipo de crime, viu? Importante que as pessoas fiquem atentas e aqui a solidariedade a Stephanie, que passou por essa situação constrangedora. Bom, gente, uma professora de 25 anos morreu num grave acidente de trânsito na noite de ontem. Esse caso foi na Anindeu, aqui na Grande Belém. A Camila Vitória Ferreira Lobato tinha 25 anos, você vê a identificação dela, estava na garupa de uma moto que bateu na lateral de um ônibus, bem na rotatória do Guajará. O condutor da moto chegou a ser levado ao hospital, mas também não resistiu aos ferimentos. E aí, segundo informações preliminares, as vítimas, infelizmente, não estariam usando capacete no momento do acidente. Após a colisão, o motorista do ônibus não parou e seguiu viagem. Inclusive, a gente está apurando mais informações sobre esse caso, saber se já está em investigação pela polícia, se o motorista foi identificado ou não, né? Mas o que a gente lamenta muito são 2 mortes, né? 2 vidas que foram interrompidas por um acidente de trânsito. Mais um que é registrado nas ruas do nosso estado envolvendo motocicletas. E aí a gente sempre traz aquele alerta para você, motociclista.
muita atenção à noite, você vê pista molhada, isso acaba deixando, enfim, a viagem um pouco mais perigosa, então a prudência nunca é demais para quem está sobre duas rodas. E a gente sempre traz esse alerta aos motociclistas, muito cuidado, todo cuidado é pouco quando você está em cima de uma moto. E a gente lamenta bastante, né? 2 pessoas que perderam a vida, infelizmente, nessa tragédia lá na rotatória do Guajará. E tem mais uma tragédia, gente. Essa aqui abalou os moradores lá de Abaetetuba. Uma criança morreu atropelada no final de semana. Você vê aí a foto da vítima que foi atingida, gente, por um carro desgovernado que subiu a calçada e matou a criança, que tinha apenas 4 anos de idade. Raila Maria Ferreira Cardoso, ela estava brincando na frente de casa quando infelizmente ocorreu esta colisão violenta. Os moradores tiveram que remover o automóvel por conta própria para tirar a criança, que ficou infelizmente embaixo do carro. E aí houve uma grande revolta da população que acabou depredando o carro, né? Noite do terror lá no município de Abaetetuba. Uma tristeza não só para as famílias, mas para quem conhecia, né, a criança. Era só o momento que eles tiram o carro tentando de alguma forma salvar a criança, mas infelizmente não foi possível. Esse acidente foi na Avenida Hildo de Carvalho, no bairro São Sebastião, e as testemunhas contaram que o motorista do carro, ele foi identificado como Rosinaldo Cavalcante Macedo, estaria embriagado, olha só, gente, e perdeu o controle do veículo. É de se lamentar a morte da criança e a forma como esse acidente aconteceu. Por álcool e direção, essa combinação que a gente sabe que é péssima. Inclusive, a informação que chega é que ele fugiu depois do acidente sem prestar socorro. Olha só como a história vai ficando ainda mais trágica. E uma mulher que estava no banco do passageiro foi encontrada com escoriações no rosto e foi encaminhada à polícia para prestar depoimento. E aí, durante a vistoria dentro do carro, foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica. E aí as guarnições da PM foram acionadas, assim também como as equipes de atendimento. E não há confirmação se outras pessoas também ficaram feridas, porque a gente vê que, embora seja durante a noite, tinha uma grande movimentação nessa rua lá em Abaetetuba. Olha só a vítima, infelizmente, uma criança de apenas 4 anos, que estava só brincando, gente, só brincando na frente de casa. E, de repente, essa tragédia acontece. Fica aqui a nossa solidariedade à família da criança, que, infelizmente, está sofrendo bastante, né, depois de uma morte trágica dessa forma, repentina. As pessoas colocam a mão na cabeça, há todo um clima de desespero, infelizmente. Fica aqui os nossos sentimentos. A gente vai seguir acompanhando esse caso, apurando, saber o que a polícia fez em relação a esse caso, né, sobre investigação, se há prisão, até porque ele fugiu sem prestar socorro, que é um outro crime também. É importante deixar claro isso e fica mais uma vez a nossa solidariedade à família. Bom, gente, o assunto agora aqui no Povo na TV são as fortes chuvas que vêm atingindo várias cidades nos últimos dias. Marituba foi um dos municípios afetados e uma comitiva com representantes dos governos federal e estadual visitaram as áreas afetadas e o repórter Léo Carneiro acompanhou um pouco desse trabalho feito. Já há um balanço, Léo, das famílias afetadas, o que foi programado, o que foi anunciado aí de medidas para minimizar todos esses impactos. Boa tarde para você, Léo. Boa tarde, Márcio, para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o Povo na TV. Voltando mais uma vez com esse assunto, até o momento, mais ou menos 1.000 famílias foram afetadas aqui em Marituba, que é um dos municípios com o cenário mais crítico dessa situação. As fortes chuvas já estão invadindo diversos municípios aqui do estado. 23 municípios já decretaram situação de emergência por conta das fortes chuvas, entre eles Marituba, que está com o cenário mais crítico, segundo o governo do estado. Como você falou mais cedo, hoje pela manhã, uma comitiva do governo federal, governo do estado e também da prefeitura de Marituba realizaram uma vistoria nas áreas mais afetadas. A gente está aqui na passagem Caxias, que é uma dessas vias, que é uma dessas ruas afetadas por conta das chuvas. A gente conversou mais cedo com algumas moradoras que disseram que perderam móveis, eletrodomésticos, cama, fogão, enfim, prejuízo grande por aqui por conta dessas chuvas. E uma grande reclamação da comunidade é justamente a falta de saneamento básico.
sem esse saneamento básico, sem esse trabalho de prevenção, essas chuvas acabam trazendo prejuízos ainda maiores para cá, para essas ruas, para essas famílias. O que chamou muito nossa atenção foi essa cratera aqui que se formou na passagem Caxias por conta das chuvas. Isso aconteceu no final de semana, a chuva passou aqui, deixando um rastro de destruição grande. Inclusive, o tráfego no local está isolado, né? A prefeitura passou aqui mais cedo para poder isolar essa área e evitar que acidentes aconteçam. Pela manhã a gente acompanhou essa comitiva que foi até casa, conversou com a comunidade, fez a vistoria do que as famílias estão precisando de mais urgente. Prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, estava nessa comitiva. O ministro Jader Filho também estava nessa comitiva, o governador Helder Barbalho, e a gente conversou com eles para saber que medidas o governo federal, governo estadual e prefeitura estão tomando para dar uma resposta e solucionar os problemas dessa comunidade. Vamos ouvir a entrevista. Minha solidariedade a todas as famílias que foram impactadas com essas fortes chuvas, seja aqui em Marituba, em diversos municípios do estado do Pará. Estamos desde ontem de noite, nós varamos aí pela madrugada, acompanhando a prefeita Patrícia, exatamente indo às casas, indo aos bairros, para que nós possamos dar as respostas. Aqui nós temos diversas frentes de trabalho que nós precisamos fazer, ou seja uma ponte, seja uma via que foi seccionada, tudo aquilo que for necessário, a Defesa Civil Nacional vai entrar dando apoio. E na outra ponta, toda a equipe da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério da Cidade, da qual eu estou à frente, está chegando agora pela parte da manhã para que a gente possa fazer um acompanhamento de todas as famílias que tiverem suas casas perdidas ou que estão com a casa condenada, a partir do laudo que será feito por parte tanto da Defesa Civil Municipal quanto da Defesa Civil Estadual. Estamos com mais de 100 equipes nas ruas, disponibilizando da cesta de alimentos, disponibilizando do material de higiene pessoal, disponibilizando também de água. Equipes também essas que, ao já vir e deixar o que é mais urgente, já faz o cadastro da família, já marca a visita para que a Defesa Civil Municipal, junto com a estadual e a nacional, venha para ver em qual programa aquela família se enquadra, seja ela no Cheque Sua Casa, seja ela no Compra Assistida, através do cheque de 200 mil do Minha Casa Minha Vida. Uma vez também que nessa visita já detecta aquelas famílias que precisam sair de suas casas para ir para o aluguel social, então são várias frentes. Foram 23 cidades atingidas, imediatamente colocar a Defesa Civil Estadual em contato e presencialmente com o Corpo de Bombeiros para estes municípios, assistir as famílias que foram atingidas. Nós temos 6 famílias que estão desabrigadas no município de Marituba. Nós temos um impacto importante também na cidade de Capitão Poço, que tiveram ruas que foram destruídas, pontes que foram quebradas, para que nós possamos com isto atender e retomar a normalidade. A assistência deve-se no início garantir com que essas famílias possam ter cestas de alimento, possam ter kits de higiene, colchonetes, água e, em paralelo a isto, identificar. As moradias serão recuperadas. A partir disto, a Coab, através do programa Sua Casa, estará disponibilizando o cheque Sua Casa. Se tiver que tirar as pessoas desses locais, o Ministério das Cidades, através do Minha Casa Minha Vida, faz o deslocamento dessas famílias. Toda vez que acontece um desastre, a gente tem uma parceria institucional muito grande com o Ministério das Cidades e sempre vamos a campo para orientar os municípios sobre as possibilidades de atendimento, quais são as documentações necessárias e o que é preciso para que a população que foi atingida pelo desastre tenha seu direito aí à moradia, tenha acesso à infraestrutura pública restabelecido e recuperado. Portanto, estão aí, né, as ações para minimizar os impactos com tantos transtornos provocados pela chuva, como disse o governador. 23 cidades
foram atingidas. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais sobre isso. Inclusive você vê imagem ao vivo dessa cratera aberta lá no município de Marituba. Eu particularmente não me recordo de um transtorno tão grande em Marituba por conta das chuvas intensas. A gente vê a correnteza do rio bem forte, né? Mais uma vez evidenciando a situação das mudanças climáticas, né? Cada vez a gente vivendo esse período de extremos. E aí os transtornos em Marituba, inclusive a gente vai mostrar também os transtornos em outras cidades aqui do nosso estado. Capitão Poço também foi afetada, município de Paragominas, inclusive Capitão Poço houve o registro de uma morte, gente. Olha só como a situação está dramática e exige de fato uma ação coordenada dos poderes, no caso o Poder Executivo com as prefeituras, o Estado e também a União, o Governo Federal. Então daqui a pouco a gente mostra mais desses transtornos aqui no Povo na TV, porque eu conto agora, gente, que a Polícia Civil conseguiu prender 3 suspeitos de envolvimento no ataque a tiros ao investigador da Polícia Civil de Alenquer. Os homens foram encontrados no último final de semana na zona rural do município. Segundo as investigações, eles teriam agido por ordem de uma facção criminosa que age na cidade. A tentativa de homicídio contra o investigador carioca foi na última quinta-feira. E aí os policiais de Alenquer, de Curuá, de Santarém, de Oriximiná, ali da região, atuaram nas buscas aos bandidos. A vítima estava no próprio carro quando foi alvo de ataques a tiros por uma dupla que estava em uma moto. Por sorte, gente, ele não ficou ferido. A vítima e o delegado Eric Peterson falaram sobre a operação de captura dos criminosos. Você acompanha agora. A gente desencadeou várias diligências atrás de imagens de câmera de segurança. No sábado, a gente conseguiu localizar a motocicleta e jogar a motocicleta dentro do rio. A gente já sabia a placa dessa motocicleta, que através de câmeras na sexta-feira a gente já sabia a placa, o modelo dessa motocicleta, o proprietário dessa motocicleta é de Manaus. A partir daí a gente recebeu informações que os nacionais que participaram desse atentado foram para a região do Bacabal, a gente foi para aquela localidade. Chegando lá, a gente já tinha informações que o nacional de nome Neto estaria dando suporte para esse pessoal, os 2 que participaram do atentado. Lá a gente encontrou uma espingarda calibre 16, uma caça, e a gente ainda fez diligências pelo meio do mato tentando encontrar os 2 nacionais que participaram desse atentado. Depois retraímos aqui para a cidade, fizemos diligência até a casa da mãe do PC, do Paulo César, que a gente já descobriu que era o dono. A gente descobriu que era o dono da motocicleta e seria o piloto da motocicleta também. Ele não foi encontrado, a mãe já reconheceu a motocicleta pelas fotos, falou que a motocicleta era do Paulo César. A gente já conseguiu definir que o Neto deu todo esse suporte nessa ação, ele faz parte da facção criminosa que existe aqui na cidade. E ele deu suporte com arma de fogo. Ao lado tem passagem pela polícia, a disciplina da facção aqui, já foi preso por tráfico de drogas, né? E esses 3 nacionais, eles foram flagranteados. A gente já sabe de quem que partiu a ordem, as investigações continuam e aqui a delegacia de Alenquer vai representar perante o Poder Judiciário pela prisão dos outros envolvidos. Pode ser uma vingança, né? Não posso afirmar, e também está em sigilo o inquérito policial que vai fluir, né? Mas eu já participei de algumas intervenções, bem aqui na cidade como em outras cidades. Faz parte da vida do policial, o policial mais de linha de frente, né? Pelo menos até hoje eu sou, então já participei de algumas intervenções. Pode ser uma represália? Pode ser também estar comandando o tráfico? Pode, ou outros crimes? Pode. Mas a gente está aí para trabalhar e continuar o trabalho. É isso, né? E a polícia agindo, né? Dando uma resposta que chama a atenção, né? Cada vez mais a presença de facções no interior do estado, promovendo diversos tipos de crime. Infelizmente, os policiais também sendo alvo desses criminosos, mas o investigador, na entrevista, estava bem tranquilo até, falando que faz parte da atividade policial, infelizmente, acabar, de alguma forma, incomodando isso, tendo uma reação, mas a gente viu que tanto o delegado quanto o investigador estavam absolutamente tranquilos quanto ao seu trabalho de enfrentamento, né, de combate à criminalidade ali na região de Alenquer, que fica no oeste do estado, o oeste que, infelizmente, acaba sendo rota, né, do tráfico de drogas, que vem de países que fazem fronteira com o Brasil, passando pelo Amazonas, passando também pela região do Baixo Amazonas, mas a polícia na região agindo fortemente, realizando as prisões. Bom, gente, eu conto agora sobre um crime brutal
que chocou uma comunidade ribeirinha lá de Ponta de Pedras, no Marajó. Essa história é realmente absurda. O homem tentou matar o próprio pai a golpes de terçado. A violência do ataque foi tanta que a vítima teve 2 dedos das mãos decepados, além de um corte profundo na região do ombro. Olha só que absurdo. Esse caso foi descoberto depois que o seu Luiz Carlos dos Santos Ferreira deu entrada lá no hospital municipal, estava em estado grave. E aí uma guarnição da PM se deslocou até a unidade e a vítima confirmou, gente, que o filho, que foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Ferreira Júnior, de 30 anos, foi o autor do ataque. E aí, segundo ele, as agressões teriam ocorrido depois de um desentendimento familiar, porque o suspeito não aceitava sair de casa. Olha só que história, hein? Um absurdo atrás do outro. E aí a polícia agiu, Luiz Júnior foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Horas depois, estava numa área de mata, mas a polícia foi atrás. E na hora da prisão, gente, ele estava com sinais de embriaguez e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Que história, né? Por pouco até não matou o pai que buscou atendimento lá na unidade de saúde. Está aí o testado usado no crime, a polícia agiu rapidamente, a equipe lá da Polícia Militar do município de Ponta de Pedras, fazendo a prisão desse agora criminoso, né? Cometeu um crime contra o próprio pai. Olha só como é que ficou o ombro, né? Por pouco o seu Luiz não acabou morrendo, né? Menos mal que ele buscou atendimento. A Polícia Civil disse em nota que a arma que foi usada no crime, aquela que você viu anteriormente, foi apreendida e ele permanece à disposição da Justiça, inclusive, dado os ferimentos da vítima, né? Ela deve ser transferida para um hospital especializado aqui em Belém. Olha só que caso absurdo que vem lá de Ponta de Pedras. Bom, gente, aqui na capital, a gente está de olho nos problemas da comunidade. Os moradores de uma das vias mais movimentadas da Pedreira chamaram o Povo na TV para denunciar que o local, infelizmente, convive com a insegurança por causa da falta de iluminação pública. Está escuro, os assaltos são comuns. O Léo Carneiro foi até lá e mostra agora a situação para a gente na reportagem. Bora ver. Direto aqui do bairro da Pedreira, a gente veio ouvir a bronca da comunidade. O povo aqui chamou a gente e a gente veio conferir qual o problema dessa vez. Eu estou aqui do lado do seu Manuel de Oliveira, ele tem 72 anos, mora há 38 anos aqui na Visconde de Inhaúma, entre a Curuzu e Chaco, no bairro da Pedreira. Ele diz que mais ou menos há um mês eles estão sofrendo com um problema de falta de iluminação pública. Dá um giro para a gente ver aqui, Marcos Salles, para a gente mostrar como é que está esse trechinho aqui, próximo ao canal. Para esse lado aqui do Chaco, a gente consegue perceber que tem postes com iluminação. Mas quando a gente vem aqui mais para o meio, já chegando aqui para a banda da Curuzu, falta iluminação. A gente ainda tem um pouco de iluminação, porque a gente está com o LED aqui da câmera ligado. Mas se a gente desligar, mostra pra gente, Marcos, como é que fica. Ó, fica um breu, fica completamente escuro. E isso está prejudicando muito a rotina aqui dos moradores, porque o local fica inseguro, acontecem muitos roubos, eles diariamente, né, veem algum assalto acontecer, alguma pessoa ser vítima de violência aqui nesse trecho. Seu Manuel, conta pra gente como é que o senhor está sendo afetado por essa falta de iluminação. Nós estamos sendo afetados por causa dessa falta de energia que já está praticamente um mês. Tá? Já liguei várias vezes para a companhia e ninguém resolve isso. Os telefones de lá nunca funcionam. Então resolvi pedir ajuda para vocês, para ver se vocês conseguem nos ajudar para resolver esse problema aqui. E de fato está muito seguro? Vocês veem muito assalto? Como é? Muito seguro. Tem bastante assalto aqui nessa esquina aqui. Na esquina da Curuzu. Eu estou aqui com a Sônia Queiroz, que é moradora também antiga, mora desde que nasceu. Ela tem 60 anos. Bem vividos, né, Sônia? Mas o problema está afetando demais vocês, né? Eu sou moradora daqui, eu moro aqui nessa casa, né? Sim. E ainda ontem à noite um rapaz veio da escola e o motoqueiro passou e levou o celular dele rapidinho, porque tá tudo escuro. Na verdade, a gente não consegue nem andar aqui. Aí é assalto, a senhora cai ali. É um problema. Então, a gente precisa resolver. Aqui tem uma escola que é Rodrigo Espinagé, né? E as crianças passam aqui no escuro, aí é perigoso demais, né? Bora ver se alguém vai agora ver e vem resolver a situação para nós aqui. Aqui tem escola, tem universidade próximo também, então tem uma rotina das pessoas passarem bastante aqui por esse trecho. E aí o trecho inseguro, com essa falta de iluminação, e elas ficam suscetíveis
a todo esse problema. E o que você espera agora que aconteça depois dessa reportagem? A prefeitura, né? A prefeitura tome uma situação que venha resolver essa situação aqui pra gente, né? A gente espera isso, né? Seu Manuel faz tratamento de saúde, inclusive, seu Manuel. E tem que ir e voltar do hospital, uma rotina dura, complicada. 5 horas da manhã para ir para a clínica, para fazer hemodiálise. Assim. O horário que eu saio aqui é essa escuridão que está aparecendo aqui. Situação delicada aqui na Pedreira, na Visconde de Inhaúma, entre a Chaco e a Curuzu. A gente está aqui com a comunidade que faz o apelo para as autoridades, faz o apelo para a prefeitura, para que essa situação seja resolvida o quanto antes. E essa criminalidade, né, esses crimes que estão acontecendo, melhor dizendo, parem de acontecer aqui. É isso, Léo. Dona Sônia, seu Manuel, a gente esteve aí, né, obrigado pela confiança no nosso trabalho. A gente procurou a Prefeitura de Belém para que se manifestasse, para que desse alguma resposta à comunidade sobre esse problema. A gente está aguardando uma nota da Prefeitura. Assim que chegar, a gente informa aqui no Povo na TV, claro, na torcida, para que a situação seja resolvida, né? Imagina o quanto deve estar sendo difícil conviver com essa insegurança, chegar à noite de casa, sair à noite com tanta escuridão. Bom, gente, a semana promete ser agitada no Distrito Federal, tem desdobramentos na CPI do INSS, expectativa de depoimento da namorada de Vorcaro, muitas coisas acontecendo e o André Rosa chega ao vivo para contar essas informações direto de Brasília. Olá, André, boa tarde para você. Oi, Márcio, tudo bem com você? Muito boa tarde para toda a nossa programação. Pois é, a semana começa bem quente aqui, expectativas, muitos desdobramentos e bem agitada, principalmente aí na CPMI do INSS, CPI do crime organizado, muita coisa rolando, né? E hoje, só recapitulando aqui para quem está em casa, começa também a entrega da declaração do imposto de renda, né? Mas voltando aqui então para o cenário político, né, a gente tem hoje aí expectativas de depoimentos da ex-namorada aí de Daniel Vorcaro, Marta Graef, e uma informação aqui de bastidor que eu já começo destacando aqui, tinha essa expectativa dela ter, né, conceder este depoimento hoje, tanto na CPI do crime organizado quanto na CPMI do INSS, mas a gente apurou aqui agora há pouco que ela ainda não foi localizada. Então esse é um dos depoimentos bastante aguardados aí, ela que foi convidada como testemunha, claro, por ter uma ligação muito próxima, mais do que qualquer outra pessoa, a Daniel Vorcaro, por ser namorada dele, está ali por perto, ali com todo aquele bastidor de todas essas relações que Daniel Vorcaro tinha. Então a informação de momento aqui que a gente tem é que ela ainda não foi localizada. E falando sobre a CPMI do INSS, a expectativa é que até na próxima quinta-feira seja concluído, aí seja entregue o relatório final aí da CPMI, que já promete ser uma das maiores já entregas aí na nossa política brasileira, isso porque, de acordo com o que nós apuramos aqui, podem ser indiciadas mais de 200 pessoas e este relatório deve ter mais de 5.000 páginas. Então esse relatório ele deve ser lido para os parlamentares na próxima quarta e votado ali, entregue de forma final na próxima quinta-feira. Outro ponto também que a gente destaca aqui, né, é sobre o leilão que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal sobre os bens apreendidos do careca do INSS, né, esses bens que pertenciam a Antônio Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, esses veículos de luxo que foram anteriormente apreendidos aí pela Polícia Federal, agora estão ali à disposição para esse leilão. Não tem data definida, mas já foi autorizado, determinado pelo STF para realizar esse leilão. Por quê? Porque esses automóveis, como a gente sabe, ele deprecia, ele tem uma perda de valor de mercado. Então, a ideia é fazer dinheiro, garantir esses valores, essa rentabilidade e evitar a deterioração destes bens. Alguns desses veículos também serão destinados à incorporação do patrimônio da Polícia Federal. Bom, Márcio, por enquanto são estes os bastidores.
que a gente traz aqui para vocês dessa segunda-feira intensa aqui em Brasília. E eu volto para você com você aí nos nossos estúdios. Certo, André, muito obrigado pelas informações. Semana agitada, muitos acontecimentos num ano eleitoral, né? É importante deixar claro isso, que é um ano de eleições em que investigações cruciais ocorrem aí em Brasília. André, muito obrigado. Bom trabalho para você, que eu sei que vai ser muito trabalho aí nos próximos dias em Brasília. Até mais. Bom, eu volto a falar, gente, sobre as fortes chuvas que atingiram várias regiões do estado no final de semana, com muitos estragos, alagamentos. Em algumas cidades, os rios transbordaram. E aí a gente sabe que a situação ficou bem difícil. Bora ver na reportagem. Em Capitão Poço, no nordeste do estado, o igarapé que corta a cidade transbordou. A água invadiu casas e lojas. Nessa rua, a enxurrada foi intensa, que chegou a fazer ondas. Um ônibus e um caminhão pesado quase não conseguiram passar. Diante da situação caótica, a prefeita de Capitão Poço anunciou nas redes sociais que havia decretado estado de emergência no município. Todo o nosso secretariado estará de plantão para ajudar em eventuais problemas que venham a acarretar devido à enchente que está ocorrendo na nossa cidade. A Secretaria de Obras vai ficar responsável por desobstruir as vias, por fazer mudança das pessoas. A Secretaria de Assistência Social vai ficar responsável por água, alimentação, por receber as pessoas. Também estaremos disponibilizando uma escola, né, para as pessoas desabrigadas ficarem. E, se Deus quiser, vamos passar por essa situação. Estaremos juntos nesse momento de calamidade. Veja só como ficou essa rua no distrito de Americano, em Santa Isabel. Completamente inundada. Olha a vila de Americano, como é que tá. Muita água, ó. Tá bom de andar de canoa. Em Marituba, na região metropolitana de Belém, um trecho da Rua do Fio, às proximidades do residencial Viver Melhor Marituba, ficou completamente debaixo d'água. Alguns ciclistas não conseguiram passar. O jeito foi atravessar a rua assim. Um homem acabou caindo em um buraco e a correnteza quase levou a bicicleta dele. Olha o raio! Na BR-316, o rio Uriboca mais uma vez transbordou. Esse cenário é frequente em dias de fortes chuvas. A água invade a rodovia, principalmente na altura dos quilômetros 9 e 10, causando grandes congestionamentos nessa área da região metropolitana de Belém. A prefeita de Marituba também anunciou situação de emergência. Nesse momento nós vamos estar assinando o decreto de situação de emergência, porque as pessoas não podem esperar. Nesse momento vamos disponibilizar de escolas para acolher as pessoas que foram desabrigadas. A cidade de Santarém, no oeste paraense, também está sendo castigada pelas fortes chuvas. Ontem, os impactos foram registrados em pelo menos 19 bairros. A água invadiu casas e provocou muitos prejuízos. Moradores perderam móveis e eletrodomésticos. Não é a primeira vez, há 4 anos atrás, está fazendo 4 anos agora, dia 22, a gente passou por isso, minha família, eu não moro aqui, mas aqui é da minha família mora aqui, minhas irmãs. Infelizmente, é isso que vocês estão vendo. A Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência nível 2. O decreto foi assinado ontem pelo prefeito José Maria Tapajós. O documento também considera o aumento de ocorrências atendidas pela Defesa Civil e aponta a necessidade de ações emergenciais para reduzir os danos à população. Tivemos, infelizmente, alguns locais que não conseguimos chegar devido ao volume de água muito grande. E hoje de manhã a gente está dando a continuidade justamente para fazer esse atendimento às famílias, o cadastro delas, fazer o registro fotográfico do que aconteceu, anotando os danos causados pela chuva, para que a gente faça um relatório passando para o prefeito, para o governo do estado, governo federal, para ver de que forma os governos se unindo podem ajudar essas famílias. Aqui é recorrente, 2022 já aconteceu a mesma situação, principalmente nessa região aqui do Santíssimo, nessas 2 quadras.
Sendo uma situação recorrente, importante que o poder público já pense em ações para o próximo ano, então, né? Claro que dá, nesse momento, uma atenção para minimizar os impactos, dar assistência às famílias que perderam tudo, mas é importante planejar ações para os próximos anos. Olha só, a situação da enxurrada realmente chamando a atenção lá na região de Santarém. E olha, falando das consequências dos temporais, você viu que Capitão Poço também foi afetada. E por lá, gente, um homem infelizmente morreu, identificado como Ageu. Ele morreu depois de cair perto de uma tubulação e ser levado pela correnteza. Isso tudo foi provocado pelas chuvas fortes que atingiram o município durante o final de semana. De acordo com a comunidade, com o aumento do nível dos igarapés, várias ruas da zona rural foram afetadas, inclusive a vila de Iduazinho. Olha só a situação, né? O acidente foi a 27 quilômetros da sede do município. As buscas pela vítima mobilizaram familiares, moradores da comunidade, mas infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos. A Prefeitura de Capitão Poço informou que ele foi arrastado pelas águas, passou infelizmente por baixo da tubulação, mas não foi possível resgatar o homem com vida. De acordo com a com a Polícia Civil, esse caso foi registrado como morte acidental na delegacia de Capitão Poço. A gente viu, né, a enxurrada também lá de Santarém, que chamou a atenção nessas horas, então é importante ter todo um cuidado redobrado, porque a água passa com muita força e acaba arrastando tudo que tem pela frente. E olha, Paragominas também é um dos municípios afetados. Ao todo são 23 afetados pelas chuvas fortes dos últimos dias. A subida do rio Uraim inundou não só os bairros da área central, mas também a zona rural do município. A forte chuva que atingiu Paragominas provocou diversos pontos de alagamento na cidade. O grande volume de água em um curto intervalo de tempo deixou ruas inundadas e causou transtornos a moradores de diferentes bairros. Ao amanhecer, foi possível constatar os impactos provocados pelo temporal. No bairro Nova Esperança, várias ruas próximas ao rio Uraim ficaram tomadas pela água, uma situação que se repete todos os anos. Aqui os pessoal já são prevenidos, né? Aqui as casas eles já faz os armários, os freezer, que aqui todo mundo faz gelo, aqui são os ribeirinhos, são pescadores aqui. Os freezer já são atrepados já por conta de que toda vez é assim, né? Quando dá uma chuva à noite, aí os donos de represa abrem as comportas e dá esse total de água que vocês estão vendo por aqui. De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 100 milímetros em toda a cidade, um volume considerado elevado para um período inferior a 5 horas. As outras secretarias, né, Semutran, a Seminfra, tá trabalhando, né, tá fazendo desobstruções de córregos, de tubulações. Tá sendo um trabalho excelente da urbanismo também, né? A gente tá com todo o nosso pessoal a campo, né? Se a população precisar de auxílio de imediato, acione a Defesa Civil. Outros bairros de Paragominas também registraram alagamentos, evidenciando que o problema atingiu diferentes regiões da cidade. No bairro Angelim, a água invadiu ruas e causou transtornos, tanto para moradores quanto para comerciantes. A região do Projeto Juquinha foi uma das mais afetadas. No caso do Angelim, a cheia foi provocada pela elevação do rio Uraim, que mesmo sem chuvas intensas no sábado, voltou a subir, chegando a mais de 4,70 metros. Na região rural, a ponte quase foi coberta pela água. O nível do rio chamou a atenção e aumentou ainda mais a preocupação dos moradores. Segundo moradores da colônia do Uraim, não é somente o nível do rio que está alto que preocupa a população, mas também a reconstrução dessa ponte. Segundo os moradores, há mais de 5 anos eles esperam pela reconstrução e até o momento não obtiveram nenhum retorno. A expectativa é que o rio diminua seu volume de água de forma lenta até o final desta semana. E segue o alerta para chuvas, né? Então fica sempre aquela recomendação, ter cuidado em áreas alagadas. E claro, o poder público, a gente espera as ações serem realizadas de forma conjunta. É o que vem sendo anunciado aí nos últimos dias. Bom, falamos aqui no Povo na TV muito sobre
crimes de facções realizados aqui no estado, e o combate ao crime organizado foi um dos temas da cúpula da comunidade de países latino-americanos e caribenhos. O presidente Lula participou da CELAC, evento que reuniu os líderes da América Latina e do Caribe, em meio a pressões internacionais e discussões sobre segurança e integração regional. Diante desse cenário, o governo brasileiro aposta no fortalecimento da CELAC como forma de ampliar a autonomia da região e reduzir a dependência de influências externas. Acompanhe. A América é a cidade com a maior população negra fora do continente africano. Os debates que aconteceram aqui em Bogotá nos últimos dias acolheram as reparações históricas como prioridade em linha com o entendimento da União Africana. Apesar de ter implementado diversas políticas públicas de igualdade racial, como as leis de cota no Brasil, ainda está longe de pagar a sua dívida com a África por 350 anos de escravidão. Enfrentar unidos a herança colonial é o melhor tributo que podemos prestar à nossa história compartilhada. Queridos amigos e amigas, 340 milhões de pessoas passam fome na América Latina, no Caribe e na África. Esta é uma realidade inaceitável em um mundo que produz alimentos. Os debates que aconteceram aqui em Bogotá nos últimos dias acolheram as reparações históricas como prioridade em linha com o entendimento da União Africana. Apesar de ter implementado diversas políticas públicas de igualdade racial, como as leis de cota do... Portanto, está aí a declaração do presidente Lula. Bom, gente, começa hoje, e muita gente eu sei que às vezes não gosta, mas temos que pagar enquanto cidadãos, né? É o nosso dever. Começa hoje o prazo para você entregar a declaração do imposto de renda. Esse prazo vai até o dia 29 de maio. E sobre essas mudanças, a gente conversa aqui no estúdio com a contadora Johanna Takada. Doutora Johanna, pode vir, bem-vinda aqui ao Nosso Povo na TV, porque tem muita gente com perguntas. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. E vamos com a primeira, então, aqui no telão, colocar a pergunta do pessoal de casa, doutora Johanna. Vamos lá, boa tarde. Sobre a entrevista com a contadora de hoje, tem uma pergunta. O que muda para 2026? A pergunta da Ellen Modesto, da Cidade Velha. Bom, para 2026, né, temos uma grande mudança aí na faixa de isenção, que passou já a valer a partir de janeiro de 2026 agora. Então, se você recebe até R$5.000, você passa a ter, então, essa isenção no imposto de renda. E as pessoas que recebem de R$5.000 a R$7.350 passam a ter aí uma redução do imposto de renda. Lembrando que isso vale para a declaração do ano seguinte, né? Do ano que vem, a partir de 2027. Desse ano, então, quem ainda ganha R$5.000 por mês, quem ganhou ano passado R$5.000 por mês, ainda tem que pagar imposto de renda. Ainda tem que pagar imposto de renda. Perfeito. Então é importante deixar claro, a mudança vale para esse ano, mas a declaração do ano que vem, Do ano que vem. É importante deixar muito claro, doutora Johanna. Vamos lá que tem mais perguntas, então? Vamos. Boa tarde. Tem uma pergunta para a contadora entrevistada no programa de hoje. Tem limite de dedução de despesas médicas? É a Beatriz Cardoso que pergunta. Não, não temos limite de deduções na parte de despesas médicas, porém precisam ser devidamente comprovadas com recibo, né, de receita médica, Sim. assim como notas fiscais e que não sejam despesas que foram reembolsadas. Que às vezes tem despesas de planos de saúde que são reembolsados e você não pode deduzir no seu imposto de renda. Perfeito. Aquela despesa médica que você pagou, por exemplo, no boleto todo mês do plano de saúde, né? Essa é uma das reembolsada. Despesas médicas. Uma das, né? É. Agora, aquela que o plano de saúde vai te ressarcir depois não entra na dedução. Na dedução. Perfeito. Vamos que tem mais? Vamos ter mais pergunta? Edilma Medeiros, boa tarde. Pergunta para a doutora Johanna Takada, quem tem prioridade na restituição? Já está pensando na restituição, né? As pessoas já entram em contato perguntando quando é que eu vou receber. Então aí temos as prioridades dos idosos, Sim. os professores, as pessoas com deficiência ou uma doença grave e também aqueles que usam a declaração pré-preenchida e que também colocam a restituição pela chave Pix. Sim. Entretanto, tem que estar ali conforme o envio, né? Se eu soubesse da pré-preenchida, já tinha colocado a minha, olha, não sabia. Mas a gente tem que ter cuidado com a pré-preenchida, tá?
Porque Pelo amor de Deus, calma. a gente sempre tem que se atentar Sim. às informações para ver se estão realmente Perfeito. corretos com os documentos que são enviados. Não pode vacilar. Não pode vacilar, Mas- que a Receita está cada vez mais aí. Mais rigorosa. Mas rigorosa. pode retificar depois ou isso muda? Pode sim Só que sai na retificar. fila, né? Você pode, tem um prazo para retificação, mas também a gente tem que se atentar que quando você é intimado pela Receita Federal, também existe um prazo a ser cumprido, senão você passa a ser notificado com valor, né, de lançamento aí de uma multa, se você não declarar corretamente. Tá certo. Vamos que tem mais? Tem mais pergunta? O pessoal está participando, que bom, né? Bom dia, sobre a entrevista com a contadora no programa de hoje, tenho 2 perguntas. Quem deve declarar e quando começa a restituição? É a Flávia que está perguntando. Perfeito. Quem deve declarar em 2026 agora, referente ao ano calendário 2025, é quem auferiu receita acima de R$ 38 mil. Então, se você recebeu rendimentos do exterior, se você teve receitas de aluguéis, você é obrigado a declarar o imposto de renda nesse ano. Então fica de olho, pelo amor de Deus. Vamos que tem mais, doutora? Tem mais pergunta? Vamos lá, então? A Isabela Dumont, ela quer saber qual o valor da isenção para este ano. Como falado no início, né? A nossa isenção ela começa aí a partir de R$ 5 mil. Quem recebe até 5 mil, esse ano não tem mais aquele desconto no seu contra-cheque referente ao imposto de renda. E sobre a pergunta anterior, que vale lembrar que é Sim. sobre a restituição, ela começa dia 29 de maio. Então, Já de maio. Quando terminar o prazo para declaração, tem a primeira restituição já. e esse ano mudou. Vamos ter apenas 4 lotes de restituição pela Receita. Então vai ser um negócio mais rápido. Vai ser um grupo maior, né? Porque eram quantas antes? Ela demorava, assim, não, 6, se eu não me engano, 6, 7, né? Ela demorava Aí foi bastante. diminuindo. Porém, como a fiscalização e o cruzamento de dados estão mais rápidos, é justamente isso que a Receita está tentando, né? Diminuir aí os prazos para quem vai restituir esses valores. Entendi. Então, assim, ficou até um pouquinho melhor, digamos assim. Vai ser mês a mês também, como era antes, a restituição? Sim, Mês a mês. maio, junho, julho e agosto. Então agosto, quem tem grana para restituir já fica de boa, Já né? vai aí se preparando que vai ter um dinheirinho. Perfeito. Bora que tem mais uma pergunta? Então vamos lá. A Dayana Nascimento, boa tarde. Ela quer tirar uma dúvida. Ela é MEI. E aí, como é que fica a situação quem é microempreendedor individual? Ela quer saber, precisa declarar? Precisa sim. Primeiramente, a gente declara na declaração anual do MEI e depois puxa essa informação, que ela também é importante, para o imposto de renda. Então, às vezes, as pessoas abrem o MEI e não sabem que tem que declarar. Então, é muito importante que você procure um contador para você fazer a sua declaração. Certo, mas essa do MEI, ela entra nesse período também? Ela entra nesse mesmo período. A do MEI anual, ela é até agora 31 de maio. Certo, que é uma declaração à parte, é sobre a microempresa especificamente. Mas é uma informação que entra na declaração do imposto de renda da pessoa física. Até porque se ele fizer uma transferência do MEI para sua conta pessoal... Exatamente. Já é um rendimento ela pode auferido. entrar como rendimento para o período. Né? Então é importante ficar atento. E importante destacar, né? É para o período do ano passado, especificamente. Para o ano passado. Quais são as principais dicas, doutora Johanna, sobre questões que são comuns, né? De erros, às vezes, que as pessoas acabam cometendo quando fazem a declaração? Você separar a documentação corretamente e na hora de você fazer lá a declaração, se atentar aos valores, aos nomes, aos CNPJs, aos CPFs que você vai fazer no lançamento, para que você realmente não tenha esse erro de digitação, que na grande maioria das vezes você cai na malha por erros de digitação. Então é importante aí se atentar a essa documentação certinha. E porque assim, você pode até fazer uma retificação depois, mas isso dá problema, né? Pode fazer uma retificação. Na verdade, não que dê problema, né? Mas vai ter uma demora ali para processar a sua declaração. E se você tiver restituição, justamente essa demora para restituir. Isso. Perfeito. Doutora Johanna, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia. Os contadores agora com muito trabalho nesse período, né? Exatamente. Então, bom trabalho para você. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Até a próxima. Fique à vontade, Obrigada. doutora Johanna. Tchau, tchau. É isso. Esperamos ter respondido as suas perguntas. Lembrando que o prazo para entregar a declaração encerra no dia 29 de maio. Tem tempo, mas é importante se organizar. Bom, gente, vou agora com uma dica para você que está com dificuldades, numa hora que é muito difícil para muitas pessoas, né? Então se liga agora nessa dica. Para tudo, porque agora te faço uma pergunta. Você está com dificuldades na hora H? Então escuta esse recado aqui do Felipe, que conversa com a gente ao vivo. Felipe, boa tarde.
Muito boa tarde, Márcio. Uma alegria falar com você, com toda a audiência que está aqui acompanhando a programação e principalmente para falar de um assunto que para muitos homens é um tabu, um preconceito muito grande. Falar de disfunção erétil, de ejaculação rápida, mas quando o corpo está com baixos níveis de testosterona, infelizmente o nosso corpo vai apresentando estes sintomas e compromete a sua performance no dia a dia e também naquele momento de intimidade. Gente, o alfa-grego é uma fórmula concentrada com ativos naturais que contém fenogrego, arginina, zinco, coenzima Q10. E a junção desses fatores vai te dar mais energia, vitalidade, ajuda o seu corpo a voltar a produzir testosterona de uma forma natural para você ter uma vida sexual muito mais ativa. Liga agora 0800 278 0032, você garante 70% de desconto e ainda ganha uma maca peruana de presente. E ó, você pode pagar no boleto, no carnezinho. Usa primeiro e pague depois. Não perde tempo. Liga agora 0800 278 0032, Márcio. Valeu, Felipe. É isso aí. Você ouviu. Ligue 0800 278 0032. Faça o seu pedido. Tem desconto e tem junto um barbeador elétrico e uma maca peruana para você. 0800 278 0032. Eu disse 0800 278 0032. Tá aí a dica para você, aproveita, hein? Embora que tem participação, tem denúncia aqui no Povo na TV. Eu sou o Ângelo denunciando essa ponte em Augusto Correia, na Vila Atuiari, na Rua do Balneário. Já tem mais de 5 meses que está nessa situação. Já começou a chover, vai ficar impossível transitar por aqui. Realmente, Ângelo, visualmente observando, está em péssimas condições e com a chuva tende a piorar. Tá aí essa denúncia. Alô, Augusto Correia, vamos dar uma olhadinha nessa situação na comunidade Atuiari. Bora que tem mais participação? Reginaldo Moia, opa, vamos para a provocação, já está sabendo como é. Já almoçou, não? Então vamos dar aí no dourado guisado. Que maravilha, peixe guisadinho, muito bom para essa tarde. Obrigado, Reginaldo, lá de Cametá. Me dê, papai, mande para cá. Bora que tem mais uma participação? Vamos ver. Boa tarde. João Kleber aqui de Capitão Poço assistindo o Melhor do Pará. Obrigado, João Kleber, pela sua audiência, pela sua participação. Continue com mensagens. 991101010 é o zap aqui do Povo na TV. Bora ver como é que tá o trânsito. Daqui a pouco tem mais programa. Olha só, vamos aqui para José Malché, na 168 aqui, região do bairro de Nazaré de novo. Trânsito movimentado, sol forte nesta tarde, hein? Mas infelizmente algumas cidades com chuvas intensas, com muitos transtornos. Vamos com outra imagem para você? Vamos voltar aqui pro nosso... Olha, a gente tá enjoado aqui, rapaz, com o nosso mosaico. Vamos pra onde agora? O que foi? Não gostou? Bora aqui, da Almirante Barroso, com a Júlio César. Olha aí, para quem tá seguindo, ali em direção ao entroncamento, o sinal abriu agora, trânsito bem movimentado, mas não tem engarrafamento aí na região da Almirante Barroso. E o tempo aberto com algumas nuvens nesse início de tarde aqui na capital do estado. Vou pro intervalo rapidola, rapidinho, e daqui a pouco eu volto com mais Povo na TV. E continua participando com a gente. A Copa Sul-Americana de 2026 tem tudo para ser a maior da história. Dá só uma olhada nos clubes brasileiros. Muito talento na jogada. Começando pelo São Paulo, o único time brasileiro desta edição que já foi campeão. Bragantino e Galo chegaram pertinho, mas não levaram. E tem ainda Grêmio, Santos, Vasco e Botafogo que sabem bem o valor de um título sul-americano. E os outros times do continente? Tem muita camisa pesada. São 6 campeões mundiais só neste ano. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tem mais time conhecido aqui do que naquela outra competição lá. Pode anotar aí, vai ser a Sula dos grandes jogos. E a partir de abril, você vem com a gente. No SBT. Casa é confundida com aparelhagem no sul do Pará. O nosso repórter está ao vivo de lá. Tá rolando um rock doido aqui, as luzes estão todas ligadas e ainda está de dia. É por isso que a Equatorial avisa sobre desperdício de energia. Usar energia de forma adequada é bom para o bolso e para o dia a dia. Plantão Equatorial. Aqui, informação é energia. Alunorte 30 anos. Conheça as histórias que fazem parte desse sucesso, por quem faz parte de nossa vida. Toda segunda, quarta e sexta, logo após o NC Esportes. Está
Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. A cidade que é a gigante do agro também vai ser a gigante das oportunidades, da dignidade, da cidadania. O governo do Pará está entregando a Usina da Paz de São Félix do Xingu, a 25ª usina do estado. São mais de 70 serviços gratuitos para transformar milhares de vidas. Somos o Pará que cresce, o Pará que cuida. E com a Usina da Paz São Félix do Xingu, o futuro chegou gigante para cuidar da nossa gente. Governo do Pará. De segunda a sexta, nas madrugadas do SBT, de noite. Voltamos com o Povo na TV, já com a sua participação. Telão do Povo pra você. Boa tarde, Márcio Lins. Hoje é meu aniversário. Olha aí, a Ana Magno já ganhou presente com a vitória do Leão lá na Marambaia. Parabéns, Ana! Parabéns pelo aniversário e pelo Leão, que venceu ontem o Bahia. Felicidades, Ana, tudo de bom? Olha aí, Donato Martins, do Distrito Industrial. Já tá na mesa, que maravilha, hein? O pessoal adora fazer. Adora torturar esse apresentador que tá morrendo de fome. E olha, como eu tô com fome, vou saindo fora. Fique agora com a Jordana Crampanzer, viu, Ana Magno, que participou com a gente? Vai assistir tudo do Leão e, claro, as principais notícias do futebol paraense. Amanhã, meio-dia, te espero aqui no Povo na TV. Tchau, tchau e até amanhã.